importante. Bom, em termos de psiquiatras de diagnóstico, né, nós temos no nosso manual diagnóstico DSM-5, o mais atual, que é o americano, que a gente segue, o mundo todo segue, né, também, além do CID-10, né, que nós seguimos, e o CID-11, que está prestes, né, a ser publicado, né. Então, nós temos já um transtorno, chamado transtorno do jogo patológico, certo? Que ele já está no DSM-5. Esse transtorno do jogo patológico está no capítulo dos transtornos relacionados às substâncias, e você já encontra no DSM-5. Mas também no DSM-5, lá no apêndice, né, a gente encontra também alguns transtornos que estão para estudos posteriores. E aí a gente encontra lá o transtorno do jogo eletrônico, ou do jogo por rede social, ou rede mundial, ou então o transtorno por uso de internet. Então, assim, ele ainda não está, né, classificado, né, ainda como transtorno DSM-5, por conta de que precisa de realmente mais estudos para que possa avaliar a evolução clínica, os sintomas, né? Mas já está bem encorpado, já tem várias pesquisas mostrando evidências, né, sobre o prejuízo, né, do uso excessivo, né, da tecnologia, que aí entra celular, os tablets, jogos eletrônicos, tá? Então é algo que está super atual, né? E aí você traz essa discussão aqui para a gente. E aí por que que, por exemplo, o jogo patológico, no caso que já tem DSM, mas o jogo eletrônico, né, pela internet, eles entrariam nesses transtornos impulsivos compulsivos, né? Estaria no capítulo aí da relacionada a substâncias químicas, né, dependência química, exatamente porque, né, existe uma analogia, né, um mecanismo neurobiológico muito comum entre os dois, que é exatamente a questão da recompensa, né, do prazer. Então, nos dois a gente encontra exatamente, a gente vai falar melhor provavelmente depois, a ativação do sistema de recompensa, né, e, portanto, esse comportamento, né, de busca, né, de prazer, né, e, portanto, de dependência. Então, existe essa relação. Eu queria colocar isso para vocês. E aí, falando também um pouco mais sobre o transtorno, né, tanto de jogo eletrônico ou transtorno por uso da internet, eu queria colocar os critérios que se tem. Apesar de não estar definido ainda como transtorno DSM-5, a gente já tem esses critérios, já, vamos dizer assim, que precisam ainda serem validados, mas existem esses critérios que, pelo menos, para que a gente possa suspeitar, né, dessa patologia, né? E aí eu queria colocar para vocês, né? Quando a gente vai avaliar um quadro desse, nós temos que avaliar alguns critérios. Vamos lá. Primeiro preocupações, né, sobre os jogos. Preocupação sobre os jogos, tanto os jogos que, né, já tiveram, como os próximos jogos. Então, você tem aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto que se preocupa de forma excessiva com os jogos, né, que ele participa, né? Isso aí é um critério que chama a atenção. São 5 critérios em 9, certo? Outra coisa também é quando ele é interrompido na questão do jogo, né? E aí ele tem uma série de reações, né, fisiológicas, inclusive, comportamentais, em função que está sendo impedido de jogar, né? Vai ter que sair para o aniversário, o pai proibiu, então como se fosse realmente uma abstinência ali, né? Outra coisa também é a tolerância, né? Quer dizer, você percebe que cada vez mais, né, cada vez mais precisa de maior tempo para atingir, né, aquele prazer, aquela satisfação, né? Até os estudos mostram que 8 minutos, interessante, 8 minutos ligado, né, na internet são suficientes para liberar dopamina, né? Olha como é rápido, né, o negócio, né? Quanto mais curto a liberação da dopamina, tem maior a chance, né, de dependência. Todas as drogas têm esse potencial, por exemplo, de uma meia-vida curta, aumenta a chance de dependência, né? Bom, mas outros critérios, né, importantes também se há um prejuízo, né, acadêmico, escolar, no caso, laboral,
de relacionamento em função disso, né? É um critério também importante, né? O baixo rendimento escolar, né? A diminuição do repertório também, né? Então, assim, a criança, o adolescente, o adulto deixa de sair de casa, dos eventos, né? Em função disso, né? Isso aí é uma coisa também importante. Se você tem, mesmo sabendo os prejuízos, né, que possa estar ocasionando para você, os prejuízos, inclusive psicossociais, a pessoa também ela mantém, né, o uso dos jogos de uma forma excessiva, né? Enfim, esses são alguns dos critérios, né, que a gente poderia colocar, são muitos, né, são 9, e pelo menos 5 desses, né, são critérios que a gente poderia fechar. Mas, como eu falei, a gente precisa, em termos de dar esse diagnóstico mesmo pelo DSM-5, a gente precisaria esperar aí que ele entrasse na classificação oficialmente. Mas pelo SIG-11, viu, Ciro, já vem com esse diagnóstico de transtorno do jogo eletrônico. E aí, Ciro, eu queria colocar para você uma coisa que me chama muita atenção e muita preocupação, que é exatamente esse impacto, né, da tecnologia, no caso do uso excessivo, porque, assim, nós não somos contra a tecnologia, pelo contrário, mas a questão é o uso excessivo, abusivo, né, e aí, na questão da parte até cognitiva, né, da parte das habilidades, né, dos jovens, né, das crianças e os jovens. Acho que esse é um tema que a gente não pode deixar de falar aqui. Eu queria até que você começasse a falar e depois eu posso também ter seus comentários, porque me gera assim, muita preocupação, né, essa questão. Que, por exemplo, às vezes a tecnologia é encarada por muitas pessoas, muitos pais, é uma coisa como uma vantagem, né? O filho já, desde novo, saber mexer no celular, saber mexer, né, no tablet e tudo. E, na verdade, a gente sabe, como profissional, o quanto isso pode ser prejudicial cada vez mais cedo, esse acesso à internet dessa forma, sem uma programação, uma supervisão. Entendeu? Aí eu queria que você falasse alguma coisa, também vou complementar, né? E aí eu posso até falar um pouquinho da parte neurobiológica depois. Que bom. Raul, antes de aproveitar a sua fala aqui e falar da parte cognitiva, esses dias eu andei pesquisando pesquisas importantes a nível internacional e trazer alguns números que eu mesmo não conhecia, né? Então, quando a gente fala em vício em tecnologia, logo vem à nossa cabeça videogame, jogos, rede social, mas hoje a comunidade internacional ela aposta como o principal aparelho tecnológico ligado ao vício a televisão, né? Que a gente esquece que também pode ter esse mesmo sintoma, a pessoa sair de casa e se sentir desligada do mundo, ou não vai para nenhum lugar que não tem uma televisão. Então a televisão é talvez o produto de tecnologia onde essa dependência, esse abuso é mais antigo. Só que as gerações antigas davam muito limite, ou seja, você não pode assistir muito televisão, você vai assistir de hora a hora. Até porque os próprios canais não nos davam limites, né? Dava 10h30 da noite, a rede simplesmente parava, ficava aquelas listrinhas coloridas, dizendo que não tinha mais programação. Hoje, praticamente, todos os canais são 24 horas, então quem quiser ficar ligado em 100 canais 24 horas tem essa opção. Mas a televisão ela acaba passando muito batida porque as outras tecnologias estão chamando mais atenção e talvez trazendo maior prejuízo laboral ou de produção em si, né? Nós temos 50 anos de internet, cara. Iniciou militar, mas para nós chegou a 25 anos. E somente há 10 anos começaram os smartphones, né? E o smartphone, sim, se aposta como uma grande tendência mundial e aquilo que vai ter uma maior capacidade de dependência e de vício, mais do que o computador, mais do que qualquer outra coisa ainda hoje inventada. O tablet ficou um pouco obsoleto, porque o smartphone, ele além de toda a capacidade de gerar dopamina e recompensa no indivíduo, ele ainda é móvel, né, e muito pessoal. Então você pode levar para onde for. Eu estava vendo 6% da população mundial, 6% da população mundial
hoje pode ser enquadrado nesse diagnóstico de dependência ou vício em tecnologia, né? Como você bem falou, vício é qualquer repetição ou excesso que possa trazer um prejuízo para o sujeito ou para quem convive com ele, e ele transtorna a vida dele com aquilo, ou com a falta daquilo. E aí tem uma terminologia interessante que chamam de nativos digitais. Seriam as pessoas que têm menos de 30 anos hoje. E os imigrantes digitais seriam nós, mais de 30, né? E muito estudo sobre os nativos digitais, o impacto. Eu estava vendo um estudo nos países nórdicos, na Europa, Noruega, Finlândia, Lituânia, pegando a França também, e Dinamarca, e eles estudaram o efeito Flynn. Flynn era um pessoal que estudava muita parte de quantificar o QI, ou seja, fazer testes para QI, né? E esse efeito Flynn ficou o nome dado a um crescimento do QI de geração a geração. E o que eles notaram dessa vez é que a última geração teve uma perda de 5% nos resultados dos instrumentos, né, de medição de QI. Isso aponta, pela primeira vez na história, desde que começou essa análise, um decréscimo. Sempre estava subindo. Não quer dizer que esses indivíduos não vão estar mais ou menos adaptados, é só um dado. Um dado importante, porque como você estava falando, são pessoas que acabam tendo déficits cognitivos de habilidade social porque eles não interagem, eles perdem a chance da estimulação na interação familiar, em lidar com a própria linguagem, eles têm um vocabulário um pouco mais pobre, né, devido a uma linguagem mais abreviada, mais simples da internet, né? E eles têm algumas habilidades que a nossa geração, não tem. E aí isso pode, de alguma forma, criar um bode expiatório para esse déficit que ele tem, né? Então, meu filho não é bom nisso, naquilo, mas ele é bom em outras coisas. E aí, se a gente parar para analisar a molecada, a juventude, ou nós mesmos, se somos craques em tecnologia, você pode analisar que a maioria não consegue consertar um computador, consertar um software, um programa, não consegue editar um vídeo, ou seja, eles são craques em consumir diversão. Baixar música, baixar um vídeo, fazer um streaming. Então, são pessoas que são especialistas em ser eficazes, em se divertir pela internet, e não produzir com o computador, né? Então, isso é uma característica importante porque eles acabam legitimados como eu sou bom em tecnologia, mas na verdade ele é bom em consumir diversão em tecnologia, né? Que a nível de futuro profissional gera um pouco de preocupação nas gerações anteriores, né? Então, eu estava, antes de passar a bola, Raul, eu estava estudando a parte o Vale do Silício, na Califórnia, onde se tem uma concentração grande das empresas de redes sociais, e Google, Apple, está todo mundo lá. E os próprios CEOs e os heads, as cabeças das empresas, têm muito cuidado com os filhos em relação à tecnologia. Então, existe uma série de regras, ou seja, eles desenvolvem um produto para o mundo, mas têm um cuidado com os filhos com esse produto. Tem uma pesquisa ainda americana que fala que crianças entre 2 e 5 anos, quer dizer, uma criança pequena ainda, 59% delas sabe jogar videogame. Ou seja, nós temos 60% da amostragem de crianças sabendo jogar videogame. 19% sabe usar aplicativos de smartphone. E apenas 11% consegue amarrar o próprio cadastro, né? Então, é bem simbólica essa pesquisa, mostrando que habilidades simples e manuais estão sendo esquecidas e estão sendo perdidas. A China também, que é um grande produtor tecnológico, tem uma lei agora lá que para os menores de idade, eles não podem jogar videogame entre 10 da noite e 8 da manhã. E 90 minutos por dia é o máximo. No fim de semana, em férias escolares, 180. Né? Então, o mundo está começando a acordar para o problema. Eu acho que toda grande revolução, como a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, no começo, eu acho que é assim meio desajeitado, meio intenso demais,
mas eu sou otimista de que as coisas vão se ajustando. Eu acho que o caminho vai ser esse ajuste, né? Eu vou, depois da sua fala, falar dos fatores de risco, que eu achei importante. Não é definidor, mas é importante a gente bater nesse ponto. Perfeito. Ciro, muito, muito interessante tudo que você colocou aí, e eu concordo, né? E aí a grande questão é o quanto esse tema é importante. Né, basta você ler um pouco sobre isso e a gente vê a grandeza, a importância e o impacto disso nas gerações, né? E a gente precisa realmente estar falando muito sobre essa questão. E aí eu queria só, antes de falar um pouquinho sobre essa questão até do prejuízo cognitivo, só colocar aqui mais dois outros critérios que eu acho importante, que eu acabei esquecendo de dizer para vocês, que sobre a classificação, né, de dependência dos jogos, né? A criança ou adolescente, por exemplo, que engana os pais, né? Quer dizer, se minimiza essa questão do tempo, né, que está usando. Vocês, não, eu estou usando pouco tempo, 1 hora, 30 minutos. Na verdade, é muito mais, é um outro critério. Então, o pai tem que estar acompanhando, tem que estar atento, né, a essa questão. E o que eu chamo de escapismo, que é exatamente a criança, o adolescente, ou mesmo o adulto, ele vai jogar ali, não é mais não tanto pelo prazer, né? É mais para fugir dos problemas, que aí é uma outra questão muito importante, que é essa questão de reforçar esse isolamento, né? Então, aquele adolescente que não consegue enfrentar os problemas, ele vai se isolar ainda mais, porque na internet acaba que tem alguns pontos que para ele facilita, né, a comunicação, né? Porque ele não precisa estar olhando rosto a rosto, olho no olho, né? Ele desenvolve, inclusive, assim, a que a gente chama de personalidade digital, né? Então, assim, ele se comunica com o outro, né? Sem necessariamente ele ver o outro. Um avatar que eles criam, né, Raul? Exatamente. Então, e aí, nesse caso, eles conseguem, inclusive, expressar até de uma forma mais livre, né? Às vezes sendo agressivo, sendo hipersexualizado, inadequado, muitas vezes. Então, acaba realmente facilitando esse isolamento, encontrando um ambiente mais confortável, menos aversivo para eles, né? Então, tem essa questão do escapismo que me preocupa muito, né? No caso do jovem, né? Bom, e então, dentro desse contexto, eu queria colocar o seguinte: a questão dos jogos, né, no impacto na formação, né, da cognitiva do sistema nervoso central. Né, o jovem, até os 21 anos, o sistema nervoso dele ainda está em maturação. Né? Então, assim, está em formação, as conexões estão sendo feitas, né? E aí, nesse momento, se você, né, acaba ficando 12 horas, por exemplo, na internet, 12 horas jogando, você está deixando, né, de estimular certas regiões do cérebro, né, que poderia estar sendo desenvolvida e não estão, né? Então, é muito grave isso, porque esse jovem que vai virar um adulto vai, né, crescer com uma deficiência, né, pelo menos em relação àquilo que ele poderia chegar. E algumas áreas a gente que são mais prejudiciais, como a área de linguagem, que você até já falou, de memória, né, concentração, a questão também do sono, que é muito prejudicado, né, e fora, né, outras áreas cerebrais. Então, como eu falei, os pais, às vezes, que por algum motivo de comodismo, ou até achar bonito que o filho tá, né, sabe mexer no computador, enfim, ele precisa realmente ter mais atenção sobre isso. E aí, como eu coloquei até para um paciente meu aqui, as crianças maiores, e principalmente o adolescente, ele vai entender, né, se o pai chegar para ele e dizer, né, o quanto pode ser aversivo, o quanto pode ter prejuízo, né, ele ficar horas na internet jogando, isso é o primeiro passo que os pais têm que fazer. Isso pode ajudar,
né? Eles têm condição de entender isso. Agora, você dizer assim, ó, sai da internet, sai do jogo e não dizer o motivo, aí dificulta bastante. Então, eu queria colocar... Dificulta mais ainda, Raul, se os Ah, pais forem modelos de dependência da tecnologia, né? Porque não pois é, adianta exatamente. regrar Não, não e não adianta ser o dizer... modelo, né? Pois é, não adianta você proibir e você estar fazendo uso de forma inadequada, né? Isso é um grande problema. E realmente isso é uma realidade. A gente vai para um restaurante, está o pai, está a mãe, está os filhos, todos no celular, tá? Mas, assim, a minha grande mensagem aqui é essa, é o quanto isso pode ter impacto realmente, né, no desempenho escolar, laboral, cognitivo dessa criança, desse adolescente, e que a gente precisa usar, sim, a tecnologia, mas com bom senso, né, com supervisão, da melhor forma possível, algo estruturado, né? Sem dúvida nenhuma, se a gente não fizer isso, aí sim a gente vai, né, proporcionar aí grandes problemas. E aí, Ciro, o transtorno por jogo eletrônico, a gente tem esse diagnóstico, mas a gente sabe que muitas pessoas que têm predisposição, né, seja biológica, que é essa que eu falei, né, tem essa predisposição mais para esses transtornos impulsivos compulsivos, ou então que tem, pelo sistema de recompensa neural, ainda está em maturação e são mais vulneráveis, ou pessoas do ponto de vista psicológico que têm baixa autoestima, timidez, né, que e portanto, têm história de depressão, ansiedade, teriam mais tendência, né, a desenvolver essa dependência, ou questões sociais mesmo, né, fatores sociais, né, acho que você vai complementar isso aí, né, às vezes famílias, né, que têm conflitos, famílias que os pais, né, são negligentes com o filho, né, e outras questões sociais, por exemplo, pressão na escola, bullying, né, que vão favorecer Uhum. a essa criança ou adolescente se isolar e ficar maior tempo no computador. Então, essa questão desse prejuízo, seja pelo lado cognitivo, ou seja, pelos transtornos outros mentais, é algo que eu queria realmente enfatizar aqui, né? Tá certo? Aí você pode perguntar, Ciro, quantas horas, então, a gente poderia sugerir, né, para a criança ou adolescente ficar Uhum. de frente enfim, na internet. Na verdade, é o menor tempo possível, né? É o menor Seria tempo mais de frente possível. a telas, né, de maneira É, geral. de frente às telas, de maneira geral. Seria o menor tempo possível. Antes de 6 anos, o ideal é que não tivesse esse acesso, né, dessa forma. A não ser assim, na presença do pai, assistir um filme, uma coisa Uhum. rápida, mas não assim, de forma livre, sem ser supervisionada antes dos 6 anos. Mas o que a gente vê hoje, os estudos mostram que crianças de 2 anos ficam 3 horas por dia diante de telas. É isso que a gente vê. Adolescentes, várias horas, durante 12 horas por dia, né, nas telas. Então, o que a gente vê é isso. Então, essa falta de limites, como você falou, de regras, Uhum. limites, é o grande desafio e é o segundo ponto. Na verdade. O primeiro ponto é orientar os jovens, que isso traz prejuízo, né? Como Uhum. eu falei, o segundo ponto é dar esses limites, né? Tempo realmente para que eles possam usar para lazer, fora, evidentemente, aquelas outras ferramentas que for para estudo, que aí seria diferente, né? É isso. Eu queria falar alguma coisa, você falar da parte de fator de risco, né? Na verdade você já falou, só vou completar, Raul, assim, se fala em risco em mulheres adolescentes mais ligado à internet, redes sociais, e os garotos ainda estão muito ligados a jogos, né, jogos de esporte e principalmente jogos que envolvam guerra, né, que envolvam armas. Isso não quer dizer que vai estimular a agressividade de ninguém. E dentro dessa população, os que têm uma autoestima mais abaixada, outros são mais introspectivos, como você falou, tem um histórico já de dificuldade de controle do impulso, tem uma certa imaturidade ainda no limite com o prazer, né? E isso não só com jogos. Geralmente você pega uma pessoa que não tem limite com a comida, ela também não vai ter limite com outros prazeres, né? E isso também vale para a parte de tecnologia. Não é algo específico. Geralmente estão com sobrepeso, comendo mal, sedentários, estão dormindo muito, virando noite, jogando e dormindo até 1 hora da manhã. Então, assim, não é uma falta de limite circunscrita à tecnologia. Ela geralmente é generalizada. E o potencial desses jogos, vamos imaginar a cena, Raul. Vamos imaginar que lançaram uma marca de biscoito
e que é divulgado que vários cientistas a nível mundial, os grandes gênios do mundo, foram contratados com milhões de dólares para desenvolver um biscoito que seu filho vai querer todo dia comer esse biscoito e não vai enjoar. Essa é a cena. Isso apavoraria a comunidade, ou seja, as pessoas não iam comprar esse biscoito por um bom senso. E é o que a gente faz com a tecnologia. Quer dizer, hoje a indústria bilionária da tecnologia, dos jogos, ela emprega talvez os maiores nomes de neurociência ou de UX, o X, né, de análise. São ciências especializadas só em criar um produto que satisfaça totalmente ou parcialmente os instintos humanos, né? Então, hoje a tecnologia ela gera uma satisfação das necessidades humanas de uma maneira que o sujeito não precisa mais ter disciplina e determinação para ter uma vida básica feita, ou seja, ele tem socialização, todos os jogos mais viciantes são todos online com participação de amigos e equipes, são desafios intermináveis. Na nossa época, falando assim, mas só para contextualizar, nós conseguíamos finalizar jogos, né? Então o jogo tinha um fim, esses jogos não têm mais fim, quer dizer, todo dia e não se repete, são jogos que têm desafios eternos, e cada partida vai ser de um jeito. Na nossa época era uma música chata, era um jogo que terminava e você não tinha mais graça. Então, a indústria ela não tinha essa expertise de criar um produto tão viciante. Isso eu falo do Netflix também, existe séries que nos mantém ali presos, capítulo a capítulo. Isso tudo é ciência. A ciência e os lobistas, eles não têm esse compromisso com a saúde mental. O compromisso deles é com o trabalho. Então, esse potencial de se divertir muito com tecnologia, de pijama, cara, ou seja, com baixíssimo custo, tira das pessoas, não só das crianças e jovens, mas todo mundo que está muito ligado à tecnologia, tira aquela garra, aquela secura, como a gente fala aqui no Nordeste, uma secura pela vida. Uma secura para ver gente, para ir para uma festa, para viajar, porque o básico deles já está satisfeito. Ou seja, eles já tiveram recompensas dopaminérgicas em todos os setores. Pornografia resolve em parte a sexualidade, socialização, desafios, equipe, esporte, que agora se tornou esporte, né? Passa até nos canais de esporte, jogos de videogame. E tudo isso vai fazendo com que o jovem se sinta motivado àquilo, mas não tenha mais motivação do mundo físico, que é realmente um mundo que exige mais habilidade. Na internet você tem tempo para pensar. Então eu estava conversando com um paciente hoje, mais cedo, e ele falou que não estava conseguindo falar com um amigo de Fortaleza, que era aniversário dele. Que ele estava tentando mandar mensagem e o amigo estava offline. Eu falei, por que você não liga para dar os parabéns para ele? Aí ele diz, mas como? Né, assim, ninguém liga, nem para dar parabéns, ele tinha noção do que falar para o amigo. E certamente ele ia copiar e colar alguma frase para ver a pobreza, né, de diálogo, de linguagem dessa turma. Mas e o principal, cara, imagina que esse biscoito que os cientistas criaram não enjoa, nem dá ressaca. Porque a droga, o álcool, a cocaína, ela tem aquele pós-uso ali de ressaca, em que o sujeito fica pensativo sobre parar, sobre o transtorno. Os jogos são desenvolvidos e as redes sociais de uma maneira que no outro dia o sujeito não tenha ressaca, que ele tenha vontade de fazer de novo. Né? Então tem vídeos, tem filme hoje, o Dilema da Rede, que fala muito disso, de uma maneira um pouco mais dramática, mas de como é muito bem feito esse sistema de manter todo dia horas de consumo sem nenhum efeito colateral no outro dia. Então, eu não conheço nada que tenha um poder viciante que consiga passar ileso de uma ressaca. E os jogos, a rede social, todos estão conseguindo. Tá? E é muita ciência e muito lobby por trás disso tudo. Então, é um campo vasto para a ansiedade, porque você sempre vai estar precisando se desenvolver mais, ganhar mais, ter mais coisas, ter um avatar melhor nos jogos.
Então, assim, é um campo inesgotável e que raramente você vai ver um sujeito satisfeito com a situação dele atual. Por exemplo, minha quantidade de seguidores está bom. Ou no jogo, esse meu personagem tem esse poder, está bom. Então, é um campo minado para ansiosos e para quem tem uma dificuldade em lidar com frustrações e quem tem a necessidade de reconhecimento. Né? Porque ele é reconhecido não por ele, mas por um nome de um jogo. E, cara, o que me assusta é a falta de cuidado da indústria, porque é descarado, todos que estudam um pouco sobre, é descarado a falta de cuidado e a intenção deles, e eu realmente espero que um dia uma bolha estoure, né, que aconteça algo ruim que vai acontecer, e que essa grande bolha vai ser exposta, e eu acho que a própria tecnologia vai criar o seu limite. Hoje tem aplicativos que vocês definem o limite de cada rede social para você usar naquele dia. Então, esse é um novo mercado. Eles estão criando uma doença para depois criar a cura. É como se criasse um vírus e depois a vacina, né? Então, eu tenho estudado muito o futuro desse vício. E, de alguma forma, cara, as pessoas estão aprendendo a lidar com essa servidão digital. Né? Pensa nisso, a gente está a serviço do digital. Se a gente não tiver acesso a esse seu celular, aquilo perturba, nos desconectamos do mundo. E como todo vício, para terminar minha fala, como todo vício, ele é um padrão repetitivo que ele é acompanhado de uma lógica de justificativas criadas pelo cérebro para deixar claro que eu tenho um controle sobre isso. É uma opção minha estar vivendo esse tipo de vida. E a forma mais eficaz de descobrir se realmente é uma opção ou uma condição é você fazer experimentos consigo mesmo. Né? De ficar 15 dias sem mexer na internet. Ou tem um experimento que eu convido a todos a fazer até a parte 2, daqui a um mês mais ou menos, que é desabilitar notificação de quase todos os aplicativos. Então você não vai ter aquele start na tela daquele númerozinho de notificação, nem um barulhinho. Aquele é como se fosse um ciclo vicioso, que tem a notificação, você usa, vem a recompensa dopaminérgica, que reforça todo o padrão, todo o ciclo. Se você conseguir tirar só esse início do ciclo, que é a notificação do celular, você vai ver uma diminuição muito considerável. Você só vai olhar de vez em quando no dia o e-mail, a pessoa, não, mas e se me mandarem algo importante? Aí espera, antigamente era assim, esperava, entendeu? Espera. E aí a justificativa mas é trabalho. É trabalho. Hoje a internet para mim é meu ganha-pão, é trabalho. E a maioria das pessoas não ganham com a internet. Essa é mais uma justificativa, né? um método de racionalização do cérebro, de criar um sentido àquilo que ele está preso. Então, outra característica comum em vícios e dependência é essa defesa com uma lógica bem argumentada de que aquilo não faz mal e que ele está sob controle. Então, Raul, esse fica o meu desafio para quem está ouvindo, que seria ir no celular, vai na área de configuração, vai em notificações e desabilita. Deixa talvez um WhatsApp que você precisa mais, mas faça essa experiência. Eu já fiz comigo, faço com meus pacientes e é uma queda significativa simplesmente pelo bloqueio do início do circuito. Claro, na nossa próxima parte desse assunto, nós vamos dar mais orientações de como lidar com isso. Né? Isso. Tá contigo, chefe. Pronto. Vou fazer aqui mais alguns comentários, por isso que eu digo que eu me preocupo muito com as crianças e o adolescente, porque eles são mais vulneráveis, né? Como eu falei, o sistema nervoso está em maturação, né? Então as conexões estão sendo, vamos dizer assim, sendo poldadas, aumentadas também, portanto eles são mais vulneráveis. E aí a importância de realmente dos pais, né? Estarem presentes, para poder controlar isso, né? Porque aí você está deixando várias áreas do cérebro de serem estimuladas. E aí esse estímulo ocorre com a comunicação, com o contato com as pessoas, com a exposição, né? E não isolado. Tá? Então isso é uma preocupação realmente particular que nós temos profissionais, né?
Bom, em relação à questão ainda, eu queria colocar da neurobiologia, como eu falei, a gente tem, então, essa relação, né, esse comportamento em relação aos jogos, à internet, comportamento semelhante ao comportamento adicto, né? Então, há essa analogia, né? Exatamente, como eu falei, o que poderia explicar, né? Nós falamos aí os fatores sociais, né, biológicos, fatores psicológicos são fatores de risco. Dentro do fator biológico, a gente tem, né, o sistema de recompensa, que é o sistema do prazer, né, e que, como eu falei para vocês, você ficar 8 minutos na internet, né, isso é capaz de liberar dopamina, né? Então, tem um potencial viciante, né? E aí, para aquela pessoa, aquela que já tem um perfil, né, que já tem traços de impulsividade e compulsividade, então ali é um potencial dependente, né? Porque não é todo mundo que vai estar dependente. Como você falou, a média é de 6%, né? Mas se ele tem já, desse ponto biológico, já esses traços impulsivos compulsivos, então, e não tiver acesso de forma abusiva, né, sem controle da tecnologia, então ele vai desenvolver, né, essa compulsão, essa dependência. Vai liberar essa dopamina em grande excesso, lá no núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa, fazendo com que o cérebro se acostume a sempre ter, cada vez mais, na verdade, aquela sensação de prazer. Então, a busca pelo jogo, ela vai cada vez mais, ou pela internet, aumentar. E assim, essa questão é tão viciante que... Depois, desculpa, só explica depois, já tu entrou no assunto, essa parte de dessensibilização, de habituação, por que é que tende a precisar de mais para ter o mesmo efeito? Porque isso é importante. Tá certo, tá bom. Bom, primeiro, o que acontece? Nós temos, isso aí, na verdade, chama-se tolerância, né? Então, o nosso cérebro não está acostumado, por exemplo, com aquela substância, com aquele nível de dopamina, de repente você se submete ao uso, por exemplo, de alguma substância, ou mesmo à exposição à internet, ao jogo, e aquilo vai liberar uma dose X de dopamina, né? Então, nosso cérebro vai se adaptar àquela nova condição de dopamina, ou àquela presença daquela substância, se for, no caso, substância, né? Só que o nosso cérebro é inteligente e aí ele vai sempre querer mais, né, do que aquela quantidade para que você vá ter o mesmo efeito, o mesmo prazer, porque ele vai se adaptar com aquela presença ou daquela substância ou daquela quantidade, né, de dopamina que foi liberada. Então, esse é o mecanismo de tolerância, né, que a gente costuma falar. Então, se você para de usar, né, alguma substância, ou o jogo você para de repente, interrompido, o cérebro está acostumado com aquele nível, né, por exemplo, de dopamina, de prazer, ele vai sentir falta, né? Ele vai fazer com que você busque aquela situação confortável para ele, que você vai jogar mais, que você vai usar alguma substância, que aí seria realmente a questão do comportamento, né? Para poder você satisfazer aquela necessidade do cérebro, né? E aí eu coloco também uma questão, sabe, Ciro, que é muito comum nesse quadro de dependência, de compulsão, que é a razão versus impulsividade e compulsão, né? A razão nossa, ela está no nosso córtex, né? A compulsão e impulsividade, ela está ali no núcleo da base, que fica na base do cérebro. Então, é como se fossem duas forças, né? Uma força de baixo para cima, que é essa da impulsividade e compulsão, e uma força da razão, que é de baixo para cima. Então, quando essa força de baixo para cima ela predomina, né, quer dizer, a compulsão e a impulsividade, né, é exatamente o que vai determinar esse comportamento adicto, ou mesmo comportamento obsessivo, né, de busca, né, para poder satisfazer ou aliviar aquele desconforto, né? E aí, essas pessoas que desenvolvem isso, ou porque já tem predisposto, ou a partir, né, da dependência, nosso trabalho é exatamente ajudar ela a saber controlar, né? Além da medicação, né, que tem um ajuste, mas em termos de terapia, é saber dizer não àquela vontade, é saber controlar aquela impulsividade, entendeu? Porque nesse momento, essa força está muito maior do que a razão,
né? E aí é um trabalho nosso, é exatamente esse, saber dizer não. No quadro de compulsividade e impulsividade, a gente não sabe dizer não à vontade. Lembrar que a impulsividade, você faz um ato sem pensar, né? Então, eu vou usar droga, nesse momento é uma impulsividade, eu tenho esse traço. Eu não quero ver as consequências. Eu vou jogar aqui, vou entrar na internet, na minha esfera, vou passar 12 horas, não quero nem saber. E a compulsão é a incapacidade de você parar aquele ato que já está em prática. Então, você já está ali jogando, jogando, jogando e não consegue interromper, né? Então, assim, é importante esses conceitos porque tem uma diferença entre impulsividade e compulsividade. Então, de uma maneira geral, né, eu queria colocar isso da neurobiologia, essa relação muito forte, né, com a questão do sistema de recompensa e da dependência. Nós vamos falar, quando falar do tratamento, a gente vai ver que tem muita coisa que está relacionada a isso, tá? Bom, eu acho que assim, da parte da neurobiologia, basicamente eu queria tocar nesses pontos, né? Mas você tem alguma coisa a falar para complementar sobre essa parte? Cara, só complementando o que você falou, que de alguma forma, quando você fala dessa, vamos chamar de luta, né, entre a razão e o impulso, se o sujeito trabalhar um autoconhecimento e entender essa relação que existe entre o eu consciente e o cérebro como órgão, ele vai entender que ele não está dizendo não a ele mesmo. Ele está dizendo não a um processo mecânico da máquina humana, do cérebro. Então, ele está dizendo não para um pedido interno, não para ele, porque a vontade legítima dele deve ser estabelecida. O brinco tem duas vontades, a legítima, que é aquela que eu quero estudar todo dia, e a vontade da hora, que é aquela que vem na hora de estudar, de não estudar. Então, a alma do ser humano é a pré-determinação. Então, também com tecnologia, eu acredito mais em pré-determinação, ou seja, determinar quantas horas, quanto tempo, onde, do que esperar que o sujeito, na hora H, tenha sanidade, lucidez, para racionalmente tomar uma decisão inteligente. Até porque nós sabemos que o racional, a lógica, ela acaba sendo tomada pelo momento, ela é sequestrada para trabalhar o padrão. E o padrão é continuar naquilo, né? Então, o sujeito ele deve primeiro admitir que em tais situações, X, Y, Z, nem a razão dele é confiável. Ele vai confiar no que ele predeterminou e vai cumprir, porque é o melhor para ele. Tá? Então, na terapia ou na psiquiatria, nós temos esse papel importante de informar o que está acontecendo para o paciente, para ele não achar que ele está se tolhendo. Ele não está se tolhendo, ele não está se reprimindo. Ele está tendo um controle inibitório de um instinto humano que pode trazer muitos prejuízos para qualquer um de nós. Claro, tem casos que tem um fator biológico importante de controle de impulso, mas eu ainda gosto de pensar que o livre-arbítrio, ou seja, a decisão final, ela é mais forte do que quase todos os impulsos. Então, quase tudo acaba sendo uma escolha. Eu sou um sartreano, e eu acho que é fortuito é muito raro. Então, dar força ao sujeito com conhecimento, através da psicoeducação, de livros, de lives, o que for, e ensinar para ele o que é que ele quer da vida, criar um propósito, e ver o quanto aquele excesso de tecnologia está ajudando os propósitos dele e o quanto está atrapalhando. Porque essa pergunta paradigmática, Raul, isso está ajudando ou atrapalhando tal projeto? Ninguém, nem bêbado, consegue mentir. Mas se você perguntar para um bêbado, você acha que é certo estar bebendo? Ele vai dizer que sim, que é justo, que é lógico. Se você disser, pô, mas tu tinha um projeto de parar de beber, tu acha que está ajudando? Ele vai dizer, não. Então, assim, é a pergunta mais difícil de ser manobrada pela química do momento, entendeu? Então, eu gosto muito dessa ideia de criar propósitos, mesmo que mude depois, criar propósitos e analisar. Esse teu padrão com a tecnologia está ajudando ou atrapalhando esse propósito? E não mais o certo e errado. Porque se a gente ficar batendo nessa ideia do certo e errado, cara, a gente não vai para canto nenhum, nunca resolveu isso. E outra coisa, ser modelo, né? Os filhos aprendem muito mais por modelo do que por regras verbais.
Então, não adianta falar. Todo mundo já sabe disso. Mas eu Uhum. queria dizer isso, é dizer não a um processo animal, mecânico, padronizado, pré-determinado. Não é dizer sim para si mesmo e não a um processo. Essa é uma ideia, um pouco confusa, mas é interessante para a gente É, pensar. Raul, eu assim, vou. Pode só falar. colocar aqui novamente, só lembrando assim, que realmente ninguém aqui, claro, é contra a tecnologia, pelo contrário, Uhum, né? É apenas realmente essa questão do bom uso, né? Dessa tecnologia, do controle do uso, né? Para que a gente possa dividir bem com as outras atividades, né? Que fazem parte, né? Para tanto desenvolvimento intelectual, mas desenvolvimento emocional, né, uhum, social do ser humano. Esse é o grande desafio. E aí, como você falou, veio primeiro o problema para depois a gente tentar corrigir, né? Mas assim, infelizmente é assim e o caminho é esse, né? A tecnologia é sem dúvida nenhuma é fundamental e ela sendo bem estruturada, assim, o uso dela é muito proveitoso. Então, se você colocar, por exemplo, uma internet para uma pessoa assim deixar livre, a tendência ela é usar para coisas que não vai acrescentar tanto, né? Que não vai ser estímulo. Mas se você tem, por exemplo, uma escola que utiliza uma uhum, metodologia em que realmente utiliza a internet, isso pode ser proveitoso do ponto de vista, né, educacional. Essa questão da internet se preocupa porque é exatamente esse uso sem esse controle e, uhum, logicamente, a predisposição de algumas pessoas, por seja fatores biológicos, sociais, psicológicos, porque é multifatorial, né, e que pode desenvolver esse quadro, né, dessa dependência. uhum, Por exemplo, as redes sociais, Facebook, por exemplo, Instagram, alguns pesquisadores colocam que é mais viciante, Ciro, do que beber, fumar e fazer sexo. Né? Então, assim, é algo que é relevante, é algo que é importante a gente tá discutindo. Outra coisa também que é importante, que você falou, a questão do celular, né? Que até na homofobia, né, o termo utilizado, uhum, né, que é a pessoa que não consegue ficar sem o celular, entra em pânico ao saber que pode ficar sem o celular, ou quando perde o celular, né? Então, assim, são transtornos que a gente está novos, né, do mundo moderno que a gente precisa uhum, conviver. Uma outra questão, por exemplo, também a questão do próprio WhatsApp, né? Você vê hoje as pessoas qualquer sentimento, emoção, ela já quer colocar no WhatsApp, ela já quer se comunicar com a pessoa, nem liga, né? Hoje não tem mais nem parabéns ligando, é uhum, tudo pelo WhatsApp, né? E assim, e até mesmo ela já coloca ali querendo uma resposta, né, imediata, e se não tiver essa resposta imediata, ela fica frustrada, tá entendendo? Então, assim, é algo que a gente precisa, né, saber controlar e racionalizar esse uso. Às vezes, final de semana, né, a pessoa, né, meia-noite, 1 hora da manhã, manda uma mensagem, ela diz, olha, para ver só amanhã de manhã, mas a pessoa manda 1 hora da manhã, né? Então, assim, e a outra pessoa vai receber essa mensagem, né? Então esse uhum, falta de controle que a gente vê no dia a dia, né, que nos preocupa e gera ansiedade, né, porque você fica na expectativa se o outro está vendo a mensagem, se vai responder. Então, são situações que a gente precisa lidar de frente, né, precisa discutir, precisa debater para a gente fazer o bom uso dessas tecnologias, né? Por isso foi muito bom quando você colocou essa, esse tema para a gente discutir, né? Hoje mesmo atendi um casal em que o filho realmente tinha essa problemática, 12 horas usando internet, pelo menos assim nas férias, né? E realmente isso é um problema. O que está por trás disso tudo, né? Além dessa questão, né, da dependência, o que ele está fugindo de quê, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa perguntar e ajudar também. Bom, você ia falar alguma coisa e eu Tem te um. atrapalhei, né? Eu vou fazer o meu fechamento. Ó, nós temos 5 Certo, minutos, certo? Eu vou certo. fechar aqui. A gente não falou também do impacto de forma secundária, ou seja, o impacto do excesso de tecnologia no prejuízo do sono. E o prejuízo do sono gera um impacto a nível biológico absurdo, né? Então, às vezes, muitos prejuízos de um sujeito que tem esse vício ou dependência da tecnologia está ligado a essa questão do sono, de não fazer atividade física e tal.
O ser humano nasce com alguns instintos. De maneira geral, uma sociedade super-humana como criamos, se espera que a pessoa ultrapasse esses instintos e não deixe que eles dominem. O imediatismo é da natureza humana. Então, todos nós nascemos imediatistas e sem limite com prazer. Cabe a nós ser treinados desde jovem a ter limite. Então, eu brinco que só é livre quem tem controle. Quem não tem controle não é livre. Se eu tiver um controle de comer uma carne vermelha pequena por dia, eu posso comer todo dia, um copo de vinho por dia. Na maioria das pessoas não vai fazer mal. Você jogar um pouco de videogame ou assistir um pouco de filme. Agora, é aquela história, livre é quem consegue ter limite. E as pessoas associam o contrário. De que uma pessoa que tem controle, ela não é livre. Cara, eu não consigo ficar em um copo. Então, você não é livre, cara. Então, a liberdade está no controle. Eu vou deixar essa reflexão. Eu estava estudando também a parte econômica e temos aí um grande gargalo econômico que a gente vai falar mais na próxima. Certo? Mas hoje a média salarial de um jovem desse, expert em tecnologia de ponta, é de R$ 2.200 no Brasil em um bom cargo. Ou seja, eles estão sendo mal remunerados a nível de serem uma fera numa área que dá tanto dinheiro para o dono da empresa, porque eles são tão viciados no que eles fazem que eles se tornaram profissionais baratos. Porque eles estão ganhando para se divertir. E isso está gerando um gargalo que eles não estão conseguindo sair de casa e ter sua própria vida. Eles acabam morando com os pais sem tempo para acabar. Então, vai ter um gargalo econômico de produção e uma hora isso vai chamar a atenção da mídia e vai acontecer. Eu estou muito otimista, que nos próximos 3, 5 anos, isso que a gente está conversando vai virar uma história do passado. Eu acredito mais ou menos nessa média. Raul, chefe, vou finalizando minha parte, nós temos 3 minutos. Agradeço mais uma vez, já vou deixando aqui para você e para quem está nos ouvindo um Feliz Natal e um Ano Novo, que esse ano foi um ano atípico, mas foi engrandecedor se você conseguir enxergar o que você melhorou nesse ano. E eu tenho certeza que o próximo ano vai ser melhor, essa é uma certeza que eu tenho, menos é quase uma certeza. Essa live vai ficar gravada no canal Psicointeligência, Spotify, podcast e no YouTube, canal Psicointeligência. Hoje à noite já baixo lá. Não vai ficar gravada no meu Instagram, não mais do que 1 hora vai ficar gravada, depois eu vou subir, tá bom? Raul, obrigado, chefe. E nos vemos próximo ano, né? Em janeiro a gente já combina nosso retorno para continuar esse assunto. Perfeito. Pronto. Eu queria agradecer novamente, né, a você, a essa live, e dizer que ano que vem a gente continua, né, já com essa parte 2, a parte interessante é de como lidar, né, com tudo isso. A gente hoje tem muitas estratégias legais e eu queria enfatizar que esse comportamento, né, que eu vou considerar dessa forma, né, tão abusiva, exagerada, é um comportamento não saudável, é um problema que precisa ser encarado, enfrentado, né? Então, eu enfatizo novamente isso, principalmente os jovens, né, crianças e adolescentes, pela essa imaturidade do sistema nervoso central, por incapacidade, dificuldade desse autocontrole, e também pelos outros transtornos mentais que isso acarreta ou está mascarando, como a depressão, quadros de ansiedade, transtornos compulsivos, né, e outras, né? Fora as questões de relações interpessoais, familiares. Então, assim, chamar a atenção dos pais, né, que esse comportamento precisa ser analisado, avaliado, não ser banalizado, não se vangloriar porque o filho tão novo já sabe mexer em tecnologia. Pelo contrário, quanto mais tempo você evitar, melhor. Claro, a partir de 6 anos é uma idade bem interessante para você, né, tá acompanhando e trabalhando junto com os filhos. E ter limites nessas horas, né, em relação à internet, à tecnologia, tá? Para que a gente não tenha maiores prejuízos. Eu acredito nessa mudança, lembrando que realmente os últimos estudos mostram que pela primeira vez essa geração pode ter uma diminuição do QI, que ao longo das gerações sempre vem aumentando, né, e pela primeira vez pode ter essa queda. Então isso nos chama a atenção para que a gente faça alguma coisa para que as gerações não sejam prejudicadas, não sejam gerações, infelizmente, poldadas, né, medíocres, porque são nossos filhos, né, são nossos, enfim, são nossos futuros
familiares que estão por aí. Tá? Então, eu acredito também nisso e no próximo encontro a gente vai 10 falar segundos, eu acho. vamos falar dessas estratégias. No mais, então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até janeiro. Um abraço para você, Ciro, para a sua família também. Um abraço a Bom, todos, um abraço bom fim de ano. Até mais, para tchau, você. tchau. Até mais, tchau.